O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu da candidatura à Casa Branca e apoia Kamala Harris como principal candidata ao cargo presidencial. Líderes da Ucrânia, Polónia, Alemanha ou Reino Unido elogiaram a presidência de Joe Biden e a decisão corajosa de desistir da corrida presidencial norte-americana. Houthis do Iêmen respondem ao ataque israelita de sábado ao porto de Hodeida com o lançamento de um míssil interceptado pelas defesas de Israel. Quatro meses antes das eleições presidenciais de novembro, Joe Biden desistiu da candidatura que o poderia reconduzir a um segundo mandato na Casa Branca. Em comunicado, Joe Biden afirmou que ser presidente foi a maior honra da sua vida, mas que acreditava ser do melhor interesse do partido e do país abandonar a candidatura às próximas eleições. Pouco tempo depois do anúncio, Biden publicou um post na rede social X a apoiar a vice-presidente Kamala Harris como principal candidata ao cargo presidencial. Harris respondeu também através da rede social X, agradecendo a Biden a sua extraordinária liderança e afirmou que era sua intenção ganhar a nomeação como candidata à presidência. Kamala Harris é a favorita entre os democratas para substituir Biden e a campanha já foi rebatizada como Harris a presidente. O apoio de Biden foi seguido por vários democratas do Senado. Mas isto não significa que Harris concorrerá diretamente com Donald Trump nas eleições de novembro. Mais de 4.000 delegados democratas vão reunir-se para escolher o candidato presidencial na Convenção Nacional do Partido em agosto. Pouco depois do anúncio, Donald Trump publicou na sua conta Truth Social que Biden nunca esteve apto para assumir o cargo de presidente. Chamou-lhe desonesto e criticou o seu historial em matéria de imigração. Os apelos para que Biden, de 81 anos, desistisse tornaram-se mais fortes depois de um debate televisivo contra Trump em junho, no qual apareceu física e cognitivamente exausto. Os aliados de Biden disseram que ele tinha estado constipado e o próprio Biden admitiu que estava cansado depois de viajar, mas em aparições públicas posteriores pareceu frequentemente cansado e confuso. Os líderes europeus prestaram homenagem a Joe Biden, que anunciou no domingo a sua retirada da corrida presidencial dos Estados Unidos. O presidente norte-americano destacou que servir na Casa Branca tinha sido a maior honra da sua vida e manifestou apoio a Kamala Harris para o substituir como candidata dos democratas às eleições de novembro. Biden revelou ainda que irá falar à nação no fim da semana e acrescentar mais pormenores sobre a decisão que tomou. Da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky agradeceu a Biden o apoio inabalável nos 2 anos que se seguiram à invasão russa e garantiu que os ucranianos estarão sempre gratos pela liderança do presidente norte-americano. No X, acrescentou que respeitava a decisão difícil, mas forte de Biden. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, elogiou Biden pelas decisões difíceis que, segundo ele, tornaram a Polónia, a América e o mundo mais seguros. Tusk afirmou ainda que a decisão de desistir da corrida presidencial foi provavelmente a mais difícil que Biden teve de tomar. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse respeitar a decisão do presidente Biden e esperar ainda trabalhar em conjunto com ele durante os meses que restam até ao final da presidência. E acrescentou que sabia que Biden tomou a sua decisão com base no que considera ser o melhor para o povo norte-americano. Já o chanceler alemão Olaf Scholz elogiou o amigo Biden, acrescentando que, graças ao presidente norte-americano, a cooperação transatlântica é estreita, a NATO é forte e os Estados Unidos são um parceiro confiável. Scholz salientou ainda que a decisão de Biden de não se recandidatar merece ser reconhecida. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, destacou a admiração e reconhecimento pela decisão corajosa e digna de Biden, que descreveu como um grande gesto de um grande presidente que sempre lutou pela democracia e pela liberdade. Os Houthis do Iêmen já responderam ao ataque israelita ao porto de Hodeida com o lançamento de um míssil contra território israelita na manhã deste domingo. O projétil foi interceptado pelas defesas de Israel. O exército de Israel diz ter atingido vários alvos Houthi no oeste do Iêmen no sábado, em resposta a um ataque de drone reivindicado pelo grupo rebelde que matou uma pessoa em Tel Aviv na sexta-feira. Num discurso transmitido pela televisão no sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Hodeida não é um porto inocente.
e acrescentou que é o principal ponto de entrada no Iêmen para as armas do principal apoiante dos Houthis, o Irão. Segundo um balanço provisório, o ataque israelita fez pelo menos 6 mortos e 80 feridos, muitos dos quais com queimaduras severas. O ataque de sábado ocorre depois dos Houthis terem reivindicado a responsabilidade por um ataque de drone que atingiu uma parte do centro de Tel Aviv, perto da Embaixada dos Estados Unidos, na madrugada de sexta-feira. Uma pessoa foi morta e outras 10 ficaram feridas. O fim de semana ficou marcado por ataques aéreos mútuos das forças ucranianas e russas. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens do que diz ser um ataque ucraniano a 2 unidades militares na região de Donetsk, provocando a morte de pelo menos 2 pessoas. Entretanto, a Força Aérea da Ucrânia afirma ter abatido 35 dos 39 drones e 2 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia durante a noite. O presidente Zelensky apelou a uma proteção mais fiável contra estas bombas guiadas lançadas por aviões russos diariamente. A Ucrânia também acusou a Rússia de atacar os socorristas ucranianos enquanto estes prestavam assistência depois de um ataque no Oblast de Sami. No início do fim de semana, um ataque aéreo russo a um edifício residencial na cidade de Mykolaiv matou pelo menos 3 pessoas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, lançou água fria sobre um plano apoiado pela ONU para a reunificação de Chipre. Reafirma o apoio a um acordo de 2 Estados que os cipriotas gregos rejeitam. Num evento no norte de Chipre, para assinalar o 50º aniversário da invasão turca, Erdogan excluiu a possibilidade de retomar as conversações com base no plano Annan, que propunha a criação de uma República Unida de Chipre, uma federação de 2 Estados. Este plano foi submetido a referendo em 2004 e aprovado por 65% dos cipriotas turcos do Norte, mas mais de 75% dos cipriotas gregos do Sul rejeitaram a proposta. O presidente cipriota Nikos Christodoulidis afirmou ter recebido mensagens positivas da ONU sobre a resolução do problema cipriota, mas criticou Ankara por aquilo que chamou violação dos direitos humanos do povo cipriota. Chipre está dividido desde 1974, a altura em que as tropas turcas invadiram o país em resposta a um golpe da junta militar grega que derrubou o governo legítimo de Chipre. A Turquia mantém cerca de 35 mil soldados no norte de Chipre. Em 1983 foi proclamada a República de Chipre do Norte, reconhecida apenas pela Turquia. Chipre aderiu à União Europeia em 2004 e Bruxelas considera toda a ilha território da União Europeia, sendo os cipriotas turcos também considerados cidadãos da UE. A Microsoft calcula que cerca de 8,5 milhões de computadores em todo o mundo tenham sido afetados pela falha informática global que lançou o caos em todo o mundo na sexta-feira. A falha foi causada por uma atualização corrompida feita pela empresa de segurança CrowdStrike, que fez com que os computadores com Windows bloqueassem. A situação teve efeito em vários setores económicos em todo o mundo, com milhares de voos a não poderem descolar ou aterrar, algumas empresas a não poderem aceitar pagamentos em cartão e hospitais e clínicas a terem de cancelar operações. We've talked for a long time in the industry about the inherent fragility of foundational parts of the internet, these little bits of activity and infrastructure that underpin the whole thing, and if they go wrong, they can have really serious global consequences. O Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido alertou os cidadãos e as empresas para estarem atentos às tentativas de phishing. A Agência de Segurança Informática do governo alemão também avisou que os cibercriminosos estavam a tentar tirar partido da situação através de sites falsos e outras fraudes em linha. Milhares de pessoas manifestaram-se em Maiorca contra o que dizem ser os impactos negativos do turismo excessivo. Os organizadores da marcha afirmam que o número descontrolado de turistas está a provocar uma descida dos salários, a perda de qualidade de vida e aumento do preço da habitação. I ara és el moment que deim basta, que volem mesures concretes per limitar i decréixer el nombre de turistes que venen i millorar el benestar da població local. A Autoridade Aeroportuária Espanhola revelou que no ano passado, só no mês de julho, passaram pelo aeroporto de Palma 4,3 milhões de pessoas, um aumento de 5,9% em comparação com o mesmo mês de 2022.
Isto significa que Palma foi o terceiro destino de verão mais popular em Espanha, atrás de Madrid e Barcelona. Em Barcelona, no início do mês, cerca de 3.000 pessoas protestaram contra o impacto do turismo excessivo. As pessoas apelaram à tomada de medidas antes da época de verão que, segundo os especialistas, irá estabelecer novos recordes na cidade. Mas o turismo é um grande negócio em Espanha e no ano passado foi responsável por 71% do crescimento real da economia. Mas muitos habitantes locais dizem não estar a colher os benefícios destes números e querem mais medidas para gerir melhor o número de chegadas. Um dos maiores eventos do verão húngaro é a travessia do Lago Balaton, o maior lago da Europa Central. Este ano foi a 42ª edição do evento, que teve início às 7 da manhã de domingo, com cerca de 11.000 participantes inscritos. O evento devia ter acontecido no sábado, mas foi adiado um dia devido às condições climatéricas incertas. Às 7 da manhã, a temperatura exterior era de 20 graus Celsius, mas na água estavam entre 25 a 27 graus. A travessia completa consistiu em percorrer 5,2 km a nado, mas também podia ser feita numa prancha de stand-up paddle. Uma terceira modalidade era fazer metade da travessia a nado, ou seja, 2,6 km. Os participantes eram nadadores principiantes como atletas profissionais e, segundo dados da organização, embora o evento seja uma corrida, a maioria das pessoas participa por diversão e para ter uma experiência para a vida. Os vencedores desta edição foram 2 homens que fizeram a travessia no mesmo tempo, 1 hora, 1 minuto e 54 segundos.